Olá, se você está aqui, provavelmente você é uma das vítimas desse sentimento tão tempestuoso, talvez mais ativa ou talvez mais recebe todo esse mar tumultuoso dos ciúmes. Bom, como muita coisa da astrologia, não existe um sintoma, uma patologia única que a gente pode identificar o que é um mapa de uma pessoa ciumenta. Mas com certeza, e de forma leve que eu vou estar tentando falar para vocês, a gente pode reconhecer tendências muito marcantes. Se você identifica vários desses pontos no mesmo mapa, pode ser que essa pessoa seja muito ciumenta realmente, né? Uma tendência muito forte. Você já fica precavido, né? Então você conhece lá a pessoa no Tinder, bacaninha, aquela foto com Photoshop, mas se você não vê o mapa antes, você pode entrar em cada cilada. E para não deixar aqui vocês no vácuo, eu pesquisei rapidinho uma pessoa famosa que tem fama de ciumenta, então eu aleatoriamente escolhi aqui a Mariah Carey, que tem fama de ser ciumenta. A gente vai tentar achar alguns pontos e vou estar falando outros mais que podem ser encontrados em outros mapas. A começar pelo ascendente, porque o ascendente revela nossos impulsos e ele sempre traz o descendente ou casa 7 no oposto, né? No caso dela, ela tem ascendente em touro e descendente em escorpião. O descendente ele já fala da forma como a gente busca se relacionar no outro. Então é muito interessante esses pontos aqui para a gente compreender algumas tendências, né? E é justamente touro e escorpião. As pessoas com ascendente em touro ou ascendente em escorpião, elas tendem a ter relacionamentos muito possessivos, pois são dois signos que relacionam com a posse. Tanto o touro, que é a posse mais individual, pessoal, como o escorpião, que é a posse compartilhada. Então, as pessoas que têm esse eixo aqui do ascendente e descendente, que é o ponto do nascer e do pôr do sol, no signo de touro e escorpião, tendem a se envolver em muitos relacionamentos possessivos. E é difícil para muitos astrólogos compreender até quando ela é realmente a ciumenta ou quando ela atrai pessoas ciumentas de uma forma até meio psicopata também. Aqui a gente já entra naquele velho papo, né, daqueles estereótipos de signos. Sim, a gente não pode focar apenas nisso, mas muitos planetas, e principalmente, como eu já falei, ascendente e descendente em todo escorpião, pode sim ter uma tendência a pessoa ser mais ciumenta. Mas tem muitos signos que são ciumentas de forma velada, a gente tem que ficar bem de olho nisso. É difícil, pessoa com muitos planetas em aquário ser ciumenta, mas caso ela seja, ela vai tentar esconder ao máximo. É isso que a gente tem que tentar captar aqui. Existem formas mais veladas e outras mais claras de da pessoa se revelar. A pessoa que tem esse ascendente aqui, a gente já costuma saber de cara. Ela já é mais franca na forma de mostrar os ciúmes. Mas outros podem arrumar aquela armadilha e quando você descobre, você já está envolvido e, né? Você já sabe como que é a história, que provavelmente você já envolveu muito relacionamento assim. Então a gente tem que pôr em mente que existem formas de ser ciumento, né? A lua, por exemplo, uma lua em câncer. Uma lua em câncer, ela está realmente muito aberta a esse enraizamento muito forte nos sentimentos, guarda demais as coisas. Assim como uma lua em escorpião. Tudo entra muito, penetra demais na subjetividade e é difícil de largar os sentimentos, né? Então a pessoa ela pode reter demais, e isso pode levar aos ciúmes, porque tudo ela absorve muito. Não é como uma pessoa com a lua em aquário, por exemplo, que seria muito difícil dela ser ciumenta, né? Eu acho isso muito difícil. Teria que ter outros vários fatores para levar essa pessoa a sentir ciúmes, porque uma lua em aquário, por exemplo, já tem os sentimentos mais descolados. Mas enfim, vamos focar aqui nos sintomas principais dos ciúmes. Casa 8. A casa 8 também, ela tem esse aspecto muito retentivo. No caso dela aqui mesmo, além da lua em câncer, ela tem um Marte na casa 8. E Marte na casa 8 ele é muito intenso, é muita energia ativa, é até meio violenta, mas voltada contra si mesmo, porque a casa 8 ela ecoa tudo dentro da gente.
Então, por que que pode levar uma pessoa a ser ciumenta, dependendo dos planetas na casa 8, né? É uma tendência. É porque a pessoa, ela realmente absorve tudo, como aquela lua que a gente tem falado. Talvez Netuno, por exemplo, alguns planetas não vão levar a isso. Mas Vênus, Marte, Sol, Lua na casa 8, até Mercúrio pode ter um pouco também, leva muitas características. E a casa 6? A casa 6 ela vai levar, não como a casa 8, que é uma espécie mais assim de entrar demais no outro, né? De mesclar demais ao ponto de realmente a intensidade emocional aflorar. A casa 6 ela tem uma tendência diferente aqui. Porque a casa 6 ela tem um sintoma muito forte dos ciúmes, que é você não ter autoestima muito elevada. É comum as pessoas com a casa 6 muito forte, no caso dela que tem 3 planetas bem na cúspide, ela se sentir pequena, se sentir um pouco inferior. E isso leva, muitas vezes o ciúmes ele é fruto da insegurança. E a casa 6 também ela tem uma tendência a se comparar demais. Então, o tipo de ciúmes dela também é aqueles ciúmes assim de o seu ex-namorado, ex-namorada, será que era mais bonita do que eu? E fica tentando descobrir uma foto, se automutilando, né? E também a casa 6 ela é uma casa de meio detetivesca. Mais ainda com Plutão, no caso dela tá entrando aqui, que investiga tudo. É uma casa assim que vai ruindo aos poucas coisas. Aquela pessoa que não desliga, ela vai tentar dormir de noite, mas a mente dela tá se automutilando, que é uma coisa muito forte da casa 6. E a própria Mariah Carey, eu vi um pouquinho, né, do tipo de ciúme dela. Ela tem ciúme às vezes quando um namorado ouve ou elogia a música de outra cantora pop famosa, assim. Então tem essa coisa da comparação, né? E ela se sentir diminuída, embora seja uma pessoa muito famosa, mas com essa casa 6 é difícil ela se realmente, no fundo, vangloriar de tudo isso mesmo, né? Sempre tem alguém à frente dela. Mas a gente tem que sempre abrir também o leque de possibilidades para. Eu vou falar aqui de 2 signos que não só com o Sol, né? Como já a pessoa é do signo e tal, mas sim, principalmente ele, pessoas de Gêmeos e Sagitário. Sagitário, então, livre e tal. Existem tipos de ciúmes. O sagitariano, por exemplo, ele tem um ciúme muito ligado a um instinto. Ele é o quinto signo depois de Leão, Sagitário, e Leão é o quinto signo, isso é muito forte. É, o Leão, quando ele domina uma nova fêmea e ela tem filhotes, ele mata os filhotes para reinar mesmo. Ele tem aquele instinto de rei, dominador. Aqueles ciúmes mais intelectual, porque são 2 signos, Gêmeos e Sagitário, ligado muito ao pensamento. E Sagitário, ele tem muitos ciúmes do passado. Ele não tem ciúmes de amizades, porque ele é muito aberto para isso. A pessoa pode dormir na casa de amigos, se ela confia. Mas tem um ciúme tremendo do passado da pessoa e principalmente se a pessoa ela guarda muitas questões sexuais, principalmente na memória. Porque o sagitariano, ele tem aquela coisa da liberdade, principalmente sexual. Ele é safado mesmo. Mas o medo dele, no fundo, é se a pessoa pensa o mesmo que ela. Porque ela pensa, no fundo, com ela não se julga muito. Tipo assim, ah, tipo, dane-se, eu tô pensando isso, mas eu tô com a pessoa, eu não traio e tal. Às vezes trai, mas enfim. Mas se a pessoa pensa o mesmo, isso é terrível, porque ela tem aquele instinto leonino muito forte, aquela coisa de dominar, sabe? É terrível isso. E gêmeos. É o clichê já falar isso, né? Que ligado à comunicação e tal. Mas tem muito disso. A pessoa ela pode se sentir muito inferiorizada se você não coloca ela como a pessoa primordial que vai ser que você vai comunicar. Você abre o WhatsApp lá, é a primeira pessoa que você vai responder, porque ela te vê online e você não respondeu. É meio clichê essa coisa de, gêmeos, comunicação, aí você faz uns vídeos falando brincadeiras de todos os signos, mas é real. A gente não pode também generalizar demais, mas é uma tendência.
A gente vê aqui que ela tem a casa 12 muito cheia também. A casa 12 ela pode ser um fator, pode, porque é uma casa de desamparo, a pessoa não se percebe, ela fica meio realmente fora de órbita, né? De controle. Então ela pode ser tomada por muitos sentimentos impetuosos. E a gente já tem um Vênus aqui em conjunção com Saturno, que na questão amorosa já traz muitos desafios ligados ao outro, né? Principalmente o Vênus em Áries. Mas a gente não. Tô tentando assim não ficar esmiuçando demais, mas é abrir possibilidades aqui. O planeta Plutão, que é o regente de Escorpião. Então, né, Escorpião tem fama de ser ciumento. É, não necessariamente, mas tem que ter muitos outros fatores para complementar. Mas no caso dela aqui, perceba que ela tem Mercúrio, que é o planeta da mente, né? Que para o ciumento ele é aquela aquela faísca inicial, né? O pensamento que alimenta demais as coisas e um Mercúrio em peixes que se deixa invadir demais por muito pensamentos que não são deles, muitas vezes absorve pensamentos do entorno, né? Então a gente vê que o Mercúrio está 24 graus em peixes, Plutão a 23 graus em Virgem, então é uma posição muito forte. Mercúrio ele é realmente tomado por esse abismo intenso de sentimentos, bem da carne, bem que subjetivados mesmo de Plutão. E tende a gente já vê então, a gente soma um tanto de coisa, né? A gente já vê que é o Mercúrio, também agora eu tô vendo aqui que tem um triângulo também com a Lua, né? Então a passionalidade toma conta aqui dos sentimentos, porque é uma lua em câncer, ela está domiciliada, ela está muito forte. Mercúrio, ele está totalmente desamparado aqui em peixes, então o pensamento, ele não é tão dono de si mesmo. Pode ser que seja interessante para a arte mesmo, porque os sentimentos afloram, a pessoa é cantante, né? Mercúrio fala da voz, então coloca emoção nisso com a lua, mas para dominar as emoções aí já é bem vulnerável. Enfim, como eu já disse, dá para vasculhar em muita coisa em cada mapa. Com certeza, se eu ver outros mapas de pessoas ciumentas, eu vou ver coisas que eu não falei aqui. Eu só quis mostrar um pouco de como são essas primeiras pistas para a gente sentir realmente e conhecer a pessoa que a gente está relacionando. Ou até a gente mesmo, assumir coisas veladas na gente que a gente não gosta, né? Principalmente alguns aquarianos, sagitarianos. Ups, vou ficar falando tanto disso não, que já estou entrando até no meu mapa aqui. Eu estou aqui para falar dos outros, por isso que eu faço astrologia, né? Para ver o mapa dos outros. E quando as pessoas veem o meu mapa, elas saem correndo. Um abraço, gente. Se cuida. Cuidado com os psicopatas aí, com pessoas ciumentas demais. Analisa a si mesmo. E é isso aí. Maturidade e consciência nas relações.